Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Tava Aqui Pensando. E hoje o nosso tema é exatamente o racismo e as escolas antropológicas do século XIX e XX. O século XIX marcou para sempre a história da antropologia no continente europeu. Naquele momento, vivia-se uma grande industrialização e era o momento, no final do século XIX, do chamado imperialismo europeu. Com isso, houve uma grande expansão, como jamais se viu em outros tempos, em direção à África e em direção à Ásia. Esse encontro com outras culturas gerou uma necessidade de compreensão dessas culturas, de seus idiomas, dos seus costumes, a fim de dominar da melhor maneira possível esses povos. Quando os antropólogos surgem para mostrar como funcionavam essas culturas, para que se criassem mecanismos mais apropriados de dominação, surgiu então uma das grandes marcas da antropologia da chamada escola evolucionista, o racismo. O racismo demarca, em determinadas culturas, o ponto em que ela se encontra e taxativamente as coloca como inferiores ou superiores, melhores ou piores, evoluídas ou em fases de evolução. Significa que essa fase para a evolução é uma premissa do capitalismo e do imperialismo. Se toda cultura pode melhorar, qual será o modelo que vai ser seguido para essa cultura? O modelo europeu. A organização capitalista da vida econômica, a forma industrial de produção e, acima de tudo, os costumes da cultura europeia. Esses encontros com as culturas de outros continentes, especialmente o continente africano, vai fazer aparecer, surgir e ser criada uma antropologia cuja primeira escola, a evolucionista, tem como marca o ponto de comparação entre evoluídos, civilizados, entre bárbaros e involuídos em fase ainda primária de uma futura evolução. É por isso que quando nós definimos o racismo advém exatamente da noção de que existem culturas piores e por isso muitas vezes a cor da pele daquela determinada etnia marca também a sua especificidade e, nesse caso, o seu atraso, e outras vão ser consideradas, então, evoluídas. O racismo é uma demarcação de quem pode dominar e de quem deve ser dominado, especialmente no século XIX. Se nós buscarmos como referência da escola evolucionista, nós temos três antropólogos, Taylor, Morgan e Fraser. Na segunda metade do século XIX, até as primeiras décadas do século XX, nós temos uma definição de como o antropólogo deve trabalhar quando entra em contato com outras culturas. Especialmente a ideia de naturalismo anticriacionista. Nós estamos aqui numa escola que bebeu nas fontes da biologia de Darwin, na ideia de evolução natural, só que Darwin lidava com biologia. Os antropólogos estão lidando com cultura. Biologicamente, talvez as leis de Darwin, e eu acredito nisso, elas funcionem. Mas culturalmente, essa ideia de que o mais forte deve dominar, e se ele domina, é porque de fato a natureza o permitiu, é uma ideia bastante estranha em termos de estudos culturais. Outra noção de progresso indefinido, fundamental para entender o que é o capitalismo no século XIX. A noção de que progresso infinito, ilimitado, ele é uma das marcas, um dos ganhos do capitalismo. E evidentemente que a gente, quando tem contato com as tecnologias inovadoras, o que a gente diz, olha, isso é a marca do capitalismo. Chegamos então a um grande avanço tecnológico por causa do capitalismo.
Se essa é a marca do capitalismo, o progresso, então, ele seria ilimitado. Só que vivemos num mundo, num planeta, onde os recursos naturais são limitados e eles vão chegar ao fim um dia. Se uma cultura desapareceu e foi absorvida por outra mais forte, significa que estava na natureza daquela cultura. Ora, a natureza é um dado biológico, cultura é um dado de seres humanos agrupados em sociedade. Uma outra definição, um outro conceito da escola evolucionista é a noção de que existe uma linha de progresso entre uma cultura mais simples e uma cultura mais complexa. Nesse ponto, nós podemos dizer, por exemplo, dos dias atuais, como ainda existe essa mentalidade antropológica no nosso cotidiano. Imaginar, por exemplo, que um produto importado, especialmente vindo dos Estados Unidos da América, será sempre melhor do que um produto brasileiro nacional. Haja vista que eles são mais evoluídos do que a nossa cultura. Não é o caso de comparar por evolução, mas de estágios culturais diferenciados e que não obrigatoriamente têm que andar alinhados o tempo todo. Essa noção de simples e complexo leva a uma outra noção, a noção de selvagem e a noção de civilizado, onde os selvagens são aqueles que vivem primitivamente e os civilizados são aqueles que vivem de maneira mais moderna, mais progressista, mais conectada à internet, mais urbanizada, e aí vai. Uma outra noção da escola evolucionista é exatamente a noção de que é preciso comparar uma cultura com a outra, o chamado método comparativo. Dentro do método comparativo, eu depreciarei a cultura que é mais simples e vou dizer que a cultura mais complexa, ela é mais evoluída e está fadada, é o destino dela que ela assuma na outra cultura as suas características. Então uma vai desaparecer e a outra vai crescer, porque ela é mais forte quase que naturalmente. O racismo dessa cultura vista do ponto de vista da escola evolucionista é evidente. E nós precisamos desnaturalizar essa concepção antropológica, dizendo, numa crítica rápida, breve, de que nenhuma cultura é pior do que a outra. As culturas são diversas, diferentes, diferenciadas entre si. E que quando eu estabeleço um modelo de chegada a determinada cultura, significa que eu estou depreciando o momento que ela vive, dizendo que ela não deve continuar. Ora, quem é que diz que uma cultura deve desaparecer ou não? Quem disse que os povos nômades e seminômades, os povos indígenas, devem desaparecer? Essa é uma noção ultrapassada, tacanha e típica do século XIX. Já estamos no século XXI. Outra escola muito importante para a antropologia é a escola funcionalista. Ela já avança um pouco mais na noção de que há um organismo vivo estabelecido que é a cultura. Ora, se a cultura XYZ ela funciona com certa organicidade, como se fosse um organismo, assim como o organismo vivo, se eu suprimir alguma parte daquele sistema, retirando a sua função, essa cultura tende a desaparecer. Então, pela primeira vez, aparece na antropologia um aspecto de entender a cultura em suas funcionalidades e, ao mesmo tempo, um certo respeito ao seu estágio em que o antropólogo encontrou aquela cultura. Essa cultura definida pela escola funcionalista, e os principais autores dessa escola é o Malinowski e Radcliffe Brown, especialmente no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, vai entender a cultura por sua interconexão orgânica de todas as partes. Tudo está conectado, interrelacionado. O casamento numa tribo, se for suprimido da forma que ele acontece, pode colocar em risco toda a cultura. Um exemplo típico disso é quando as terras indígenas são
apropriadas por grileiros em qualquer parte do Brasil. A terra faz parte do sistema de vida. Ela tem uma função primária e jamais secundária na vida e na coletividade das sociedades indígenas. Se eu tiro a terra dos índios, eu suprimo exatamente o elemento mais funcional daquela cultura e ela tende a desaparecer. Não por acaso, muitos indígenas, quando são vítimas da perseguição de grileiros e têm que sair das suas terras, desenvolvem a depressão, o alcoolismo e muitas vezes acabam se matando porque não mais se entendem dentro do mundo em que vivem. Além disso, a escola funcionalista avança no sentido de que é preciso compreender o todo, o sistema. Essa organicidade, essa organização é uma noção bastante avançada para o final do século XIX, primeiras décadas do século XX, e nos ajuda a entender como é fundamental compreender cada etapa da cultura, cada ritual, cada rito e cada forma de organização. Significa também que é preciso um diálogo com essas culturas para que não se suprima uma de suas funções e com isso ela venha a se perder. Por fim, gostaria de falar da chamada escola estruturalista. É uma escola que surge por volta de 1960, vira moda nos anos 70 do século passado, do século XX, e o grande autor, um dos maiores autores dessa escola, é o Claude Lévi-Strauss, que traz uma noção muito interessante que toda cultura deve ser compreendida, acima de qualquer coisa, como uma estrutura de organização social, onde estruturas da sociedade, a estrutura política, a estrutura linguística, elas têm que ser compreendidas como um todo. Tudo se conecta dentro de uma determinada cultura. Logo, eu tenho que ter uma noção do conjunto. E aprimorando essa noção de estrutura de uma cultura, Claude Lévi-Strauss vai trazer a contribuição de que aquilo que não é dito numa determinada cultura, aquilo que é suprimido, ou como diria Sigmund Freud, aquilo que é recalcado, deve ser uma das formas de compreensão daquela sociedade. É por isso que os mitos, as mitologias são importantes para a compreensão de determinadas culturas, como também as interdições do não matar, típica da nossa cultura, as interdições do incesto, típica também da nossa cultura e de tantas outras, e uma das noções fundamentais que é a noção de tabu. Aquilo que é interdito, interditado, proibido de ser falado, torna-se um tabu. E o Claude Lévi-Strauss vai dizer que o tabu é uma das estruturas das culturas. Entender o tabu nos faz compreender esse universo novo de cada cultura. Entender o que está por trás do que não pode ser dito. E você, já pensou como a nossa cultura tem incríveis interdições, palavras que a gente evita dizer porque pode trazer, por exemplo, algo de ruim para quem a falou? Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo.